Bom, hoje nós vamos discutir a micropolítica do trabalho e saúde, ou melhor, a micropolítica do processo de trabalho e saúde, para entender como se dá o processo de trabalho no seu cotidiano. Micropolítica nós entendemos como a ação de cada um a partir do seu lugar de trabalho, ou seja, a partir das relações entre os próprios trabalhadores, das relações dos trabalhadores com os usuários. Essa intensa dinâmica no cotidiano é o que nós vamos analisar nessa aula. Vamos lá falar sobre micropolítica do trabalho? Vamos juntos? Mas outra característica importante do trabalho em saúde é que é um trabalho centrado no trabalho vivo. O que é o trabalho vivo? O trabalho vivo é o trabalho em ato, ou seja, é um trabalho no seu exato momento de produção, no seu exato momento de criação. Esse é o trabalho vivo. Por exemplo, nesse exato momento, eu dou uma aula e todos os processos que eu tenho de fala, de escuta, de gesticular, de escrever, são parte desse trabalho vivo. Eu vou tomando decisões aqui enquanto eu estou trabalhando. Eu tenho essa liberdade de decidir como será esse trabalho. Então, o trabalho vivo ele tem essa característica, esse atributo que é o atributo da liberdade, né? Ao mesmo tempo que eu trabalho, como é o trabalho em ato, no seu exato momento produtivo, eu tenho liberdade de escolher como eu vou fazer. E o trabalho em saúde é muito centrado no trabalho vivo, porque ele é relacional, e é na relação que se dá produção de cuidado e consumo desse cuidado que está sendo feito, através da fala, dos atos de escuta, das orientações, e dos procedimentos e tudo mais. Agora, se eu tenho trabalho vivo, tem também o trabalho morto. E o que é o trabalho morto, né? Então, veja bem, o trabalho morto é um trabalho que está inscrito nos instrumentos que nós utilizamos. Eu posso dizer, por que trabalho morto? Porque para fabricar o instrumento, por exemplo, um pilô, para fabricar o pilô, houve um trabalho pregresso, no tempo passado, investido para fabricar o instrumento. Então, esse trabalho já está incorporado ao instrumento. Ele já se realizou aqui, ele não vai realizar outras coisas. Então, o trabalho já é estruturado, incorporado no próprio instrumento. Então, nós vamos, de forma geral, dizer que trabalho vivo é o trabalho em ato, é o trabalho no seu exato momento de produção e criação, e o trabalho morto, ele está inscrito nos instrumentos que nós utilizamos. Portanto, todo o processo de trabalho vai haver sempre uma relação entre trabalho vivo e trabalho morto. Então, trabalho vivo e trabalho morto compõem uma equação dentro do processo de trabalho. Isso é importante nós entendermos, porque imaginem vocês que o processo de trabalho ele pode ser coordenado ou comandado, por exemplo, pelo trabalho morto ou pelo trabalho vivo. Explicando um pouquinho sobre isso. Se eu tenho um processo de trabalho que é comandado por procedimentos, exames, medicamentos, no uso de uma diretriz muito instrumental na relação com o usuário, eu posso dizer que naquela composição do meu processo de trabalho, o trabalho morto, ele está comandando o processo de trabalho. E o trabalho vivo fica subsumido, né? Ele fica como que sob o domínio e o comando do instrumental e do trabalho morto, prejudicando as relações, prejudicando e reduzindo espaços de fala e de escuta na relação com o próprio usuário, com as consequências que isso tem, inclusive, para o processo do cuidado. Agora, eu posso ter também algo diferente, né? O inverso disso é um processo de trabalho que, nessa equação, o trabalho vivo seja o trabalho dominante, ou seja, aquele que comanda todo o processo de produção do cuidado. Então, é a relação que faz isso, é o tempo com o usuário,
é aquele processo da relação com o usuário que vai, de alguma forma, estruturando como se dá esse processo de trabalho, e os instrumentos, eles ficam, portanto, subsumidos a esse processo criativo de liberdade que o trabalho vivo pode proporcionar. Ou seja, então, essa relação trabalho vivo e trabalho morto é o que nós vamos chamar de composição técnica do trabalho. Então, nós chamamos isso de composição técnica do trabalho. A composição técnica do trabalho, portanto, é uma análise qualitativa que eu faço da relação do trabalho vivo com o trabalho morto no interior do processo de trabalho. E no cotidiano funciona dessa forma. Por exemplo, o cuidado a pessoas com hipertensão arterial. Esse cuidado pode ser instrumentalizado, exclusivamente voltado para a fisiologia da doença, exclusivamente voltado para a medicação, exclusivamente voltado para exames e para intervenções. Eu diria que esse processo de trabalho, embora tenha um trabalho vivo inserido, ele é comandado pelo trabalho morto. Do contrário, esse trabalho pode estar desenvolvido em relações de autoajuda, grupos de convivência, possibilidades de ressignificar a vida, possibilidade de intervir sobre a existência da pessoa, não só sobre a questão da doença, mas entendendo como sujeito complexo no mundo, com família, com ambiente, com relações de trabalho, com relações de comunidade, com desejo, expectativa sobre a vida. Esse ser complexo exige projetos terapêuticos complexos e que peguem também toda a dimensão da sua existência. Isso é um outro processo de trabalho que pode possivelmente estar sendo comandado por uma diretriz criativa, acolhedora, que o trabalho vivo proporciona. Então, a composição técnica do trabalho, a relação entre trabalho vivo e trabalho morto, uma análise qualitativa que eu posso fazer desta relação. Essa questão, portanto, é importante. Agora, vale a pena fazer uma observação. Como eu disse que o trabalho vivo, ele tem um atributo da liberdade, então o trabalhador pode usar isso para o bem ou para o mal, certo? Ou seja, pode usar o trabalho vivo e a liberdade que ele te proporciona para ser acolhedor, estabelecer vínculo, acompanhar projetos terapêuticos, intervir sobre todas as dimensões da existência da pessoa e cuidar a partir daí. Mas essa liberdade pode ser usada também para instrumentalizar a relação, para fazer um cuidado excessivamente centrado em diretrizes biomédicas. Portanto, o grau de liberdade que o trabalho vivo proporciona, ele pode direcionar esse processo de trabalho para um lado ou para o outro. E o que faz com que a pessoa, portanto, direcione para um lado ou para o outro? O que faz com que ela direcione o seu processo de trabalho está muito relacionado ao modo como ela significa esse usuário, como significa o cuidado, né? E a importância que dá ao cuidado dessas pessoas e a forma de manejar as relações, a forma de se ligar às relações, de dar importância às relações. Então isso tem muito a ver com cada um e o momento que cada um tem naquela relação com o usuário, né? Portanto, é da relação que isso é desenvolvido. Bom, pessoal, essa discussão sobre a micropolítica do processo de trabalho é uma introdução ao tema. Agora, na continuidade, eu sugiro que vocês procurem os textos que nós vamos indicar aqui agora nas referências desse debate, tá bom? Continuem essa discussão. Olha, pessoal, essa aula que nós acabamos de ver é uma aula de uma série que se intitula A Micropolítica do Processo de Trabalho e o Cuidado em Saúde. Então tem várias outras aulas que de alguma forma se articulam com esse tema que nós vamos passar a discutir em seguida.